Bem-vinda, Jéssica. É Jéssica? Tem o Anderson, que entra com e-mail. Bom dia para vocês, boa tarde. Nós vamos começar agora a nossa aula. Nós vamos começar a nossa aula de história. Nessa aula, nós vamos discutir o filme Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. Vamos relacionar esse filme, com as grandes navegações marítimas, com o misticismo, com os medos que os navegantes daquela época tinham, né? E a regra nós vamos fazer da seguinte maneira: vocês vão levantar as mãos no final, quando o professor Rogério terminar de falar sobre o filme, aí vocês levantam a mão e fazem as perguntas, ok? Ele vai explanar sobre o filme e também vai explicar cada questão que está lá no portfólio, as questões que estavam lá. Tudo bem, pessoal? Aí vai ter um momento que nós vamos ter que ligar a câmera para poder tirar fotografia, mas isso aí vai ser no finalzinho. Qualquer dúvida, é só levantar essa mãozinha que está do lado aí, do seu celular, e fazer a pergunta. Beleza? Então, agora está com a palavra o professor Rogério. Eu vou desligar meu microfone. Olá, tudo bem com vocês? Tá ligado aí? Lucas. Pode continuar. Eu estou procurando o celular. Então tá, você vai ter que ir em outro ambiente. Ele vai mudar de lugar porque ele estava aqui junto comigo, estava dando microfonia, tá certo? Dando interferência. Aí ele vai sentar em outro lugar. Quem aí gostou do filme? Pode falar um pouquinho para nós, enquanto o professor Rogério se ajeita ali? Bem-vindo, Kaique. Seja bem-vindo. Gostou, Emanuele? Eu também adoro. Eu assisto os Piratas do Caribe todos, né? Muito bom, vale a pena. Além de divertido, a gente ainda aprende, né? Boa tarde novamente. Tudo bem com vocês? Kaique, Luiz, Lucas, Emanuele, Wanderson. E aí, vocês assistiram o filme? Gostaram do filme? Vocês já sabem que filme não é realidade, é uma ficção, certo? Quem concorda que é ficção, dá um toque na mãozinha aí, que eu vou entender que você entendeu que filme é só uma ficção. Isso, muito bem, Cálita. Preste atenção nisso. Para fazer o filme, entretanto, o diretor do filme e o produtor e o roteirista, que é a pessoa que escreve a história do filme, ele pesquisa sobre o tema. Ninguém faz um filme sem pesquisar. Nesse caso aqui, Piratas do Caribe e A Maldição do Pérola Negra, ele pesquisou sobre a história da época das grandes navegações. O Lucas está morrendo de sono, né, Lucas? Eita, nós vai dormir se ficar deitado, levanta aí. Bom, como era a vida na época das grandes navegações, dentro dos navios, nas ilhas, nos países da época, foi a pesquisa ampla que eles fizeram, como as pessoas se vestiam, como provavelmente elas conversavam e principalmente nas coisas que elas acreditavam, tá? Então eles acreditavam no mundo cheio de crenças místicas, crenças em seres espetaculares, que ainda hoje algumas pessoas ainda acreditam, ainda há pessoas que acreditam em vampiro, ainda tem gente que acredita em lobisomem, em pai do mato, vocês devem ouvir essas histórias aí, né? Ainda mais agora na época da quaresma, o pessoal conta muito essas histórias.
Essas histórias, elas são da época medieval. Aí elas atravessam toda a história da humanidade, mais de 1000 anos, e como nós recebemos a cultura dos portugueses, os portugueses faziam parte da cultura europeia, nós recebemos grande carga dessa cultura. Então, essa cultura ela vai misturar depois com crenças indígenas e africanas aqui no Brasil. Mas vamos voltar na questão do filme. Fantasmas, maldições, é aquilo que povoava a cabeça das pessoas na época. Inclusive a questão 1, lá do formulário, que eu estou com ele aberto aqui, né? Ele é bonitinho, a questão 1, ele fala assim, para fazer uma análise e relacionar as palavras pirata, maldição, fantasma com as crenças dos personagens do filme. Bom, vamos imaginar a cabeça dos piratas. Geralmente os piratas eram pessoas que não tinham estudo algum. Aprendiam a navegar simplesmente porque entravam no navio e aprendiam com outros marinheiros que já tinham experiência. Pouquíssimos piratas tinham uma educação, um grau de instrução, tinha frequentado algum dia a escola, aprendeu a ler e escrever, e a fazer contas complicadas de matemática para ler os mapas ali. Mas esses eram aqueles que chegavam ao cargo de capitão de imediato, de comando. Dentro do navio, a maioria dos piratas era, vamos falar assim de um modo geral, pessoas comuns. Faziam parte, oi, Emanuele, fazia parte da marinhagem, dos marinheiros da época, né? E esses marinheiros, eles tinham pouquíssimo estudo, ou nenhum estudo, a maioria deles era analfabeto. Acreditava em qualquer história que se contasse, uma história bem contada, e eles tinham práticas na Europa até, para vocês verem como era pouco o repertório das pessoas na época, eles tinham dificuldades até para contar uma história. Então, quando aparecia uma pessoa que sabia contar histórias, eles pediam para a pessoa ir contando mais histórias. Era comum até eles pagarem alguém para contar a história para eles, tá? Pagavam com itens pessoais, podia ser um calçado, uma faca, porque dinheiro era muito difícil na época. O dinheiro era feito de moedas de ouro e prata, e eram poucas pessoas que tinham acesso. Os piratas, por exemplo, desempregados, sem conseguir trabalho nos governos que estavam formando. Muitos deles, então, arriscavam a vida na navegação. Isso tanto entre os piratas quanto entre os marinheiros comuns. Era arriscar a vida mesmo, buscar uma vida nova dentro dos navios. E por que o navio atraía tantas pessoas? Além, é claro, da aventura que representava o navio, ele representava uma possibilidade de mudança de vida. Se encontrarmos um tesouro, esse tesouro vai mudar minha vida, eu vou ficar rico. Talvez eu não fique rico, mas eu não passe fome mais. E era outra situação engraçada dentro do navio. Durante boa parte da viagem, eles sabiam que teria pelo menos uma refeição por dia. Nós temos o quê? 2, 3 refeições por dia? E a gente acha que é pouco às vezes, né? Mas os marinheiros daquela época... Oi, Wendel. Eles tinham... Francisco, tudo bem? Sejam bem-vindos. Os marinheiros da época, eles tinham pelo menos uma refeição garantida por dia. Eles chamavam de ração. A comida era racionada dentro do navio, para não faltar comida. Porque no mar é diferente do que a gente está viajando, por exemplo, numa estrada. A gente está viajando numa estrada, deu fome, a gente para num restaurante, não é mesmo? Ou então encontra o supermercado, a gente para no supermercado e compra alimento. Mas no mar, tem supermercados no mar? Não tem. Então toda a comida ela era racionada, ela era calculada para durar toda a viagem. E aí era essa situação que atraía muitas vezes, porque se o navio, às vezes, ele tinha pelo menos uma refeição garantida, essas pessoas pobres na Europa talvez não tivessem o que comer 2 ou 3 dias seguidos. Nessa época, a fome era muito comum na Europa. Então, muitas pessoas arriscavam a vida sendo marinheiros de navios de comércio, marinheiros de navios de patrulha do governo ou marinheiros de navios pirata. Entrava para a vida do pirataria. Então, no desenrolar do filme ali, vai entrar em jogo a cena do pirata, do soldado, que representava o governo. Então, o pirata, ele resistia àquele sistema do governo que estava sendo criado, e ele resistia também à exploração dos patrões, né? O pirata, ele queria ser livre.
certo? Mas, ao mesmo tempo, vem toda aquela crença dele, ele era preso às crenças dele. Oi, Cálida Cristina. Levanta a O mão. professor, no início do Oi. filme, mostra o Jack Sparrow, ele, como o soldado ele não queria deixar ele entrar no barqueiro, ele deu 3 moedas de prata pra Sim, entrar. sim, entrar no porto, né? Para estacionar o barquinho dele lá no porto. A gente fala atracar no porto ou aportar no porto. Bom, a existência daquele moço ali controlando a entrada dos barcos no porto, assim como dos soldados, mostra uma característica da época das grandes navegações, que era a organização do governo. Tá? Na mesma época que surgem as grandes navegações, está surgindo na Europa a organização do governo, as estruturas de governo. Então, começa a contratar funcionários para cobrar impostos dos trabalhadores, seja o trabalhador na terra, seja o trabalhador no comércio, seja o trabalhador nos navios. Ele tinha que pagar impostos. Se ele exercia alguma atividade, ele pagava impostos para o governo. Aquele funcionário do porto, então, que ele cobra uma quantia de dinheiro do Jack para ele colocar o barco dele lá, ele trabalha para o governo, ele está arrecadando impostos, certo? Então, o filme ele é muito bem trabalhado nesse ponto que ele mostra os soldados, os funcionários públicos, um governador, então ele mostra toda a estrutura que estava sendo criada na mesma época das grandes navegações. E, ao mesmo tempo, ele mostra também como era frágil a mentalidade das pessoas. Quando o Jack está preso, por exemplo, tem um dos piratas que fala assim, eu ouvi falar das histórias do Pérola Negra. Dizem que há 10 anos ele ataca vilas, povoados, saqueia cidades, os povoados, e nunca deixa sobreviventes. Aí o Jack ele faz até uma brincadeirinha com ele, fala assim, sem sobreviventes? Então, se não tem sobrevivente, quem conta as histórias? Então, a mentalidade das pessoas era muito ingênua, da maioria das pessoas. Aí eles acreditavam em seres fantásticos, como já foi explicado, né? Acreditavam em maldições, tanto é que parte dos piratas que estão ali no filme, eles são amaldiçoados. Na luz do luar, eles viram esqueletos, não é mesmo? Quem viu essa parte lá no filme? Eles assumem ou não assumem a forma de esqueletos? Quem viu isso, levanta a mãozinha aí. Você viu, Emanuele? Muito bem, Beatriz. Então, tem uma parte do filme, né, que diante da luz da lua cheia, os esqueletos apareciam, ao invés de aparecer a pele, os músculos dos piratas, aqueles piratas que participaram do roubo, né, daquelas moedas, eles foram amaldiçoados, e essa maldição perseguia eles até que eles devolvessem a última moeda para dentro do baú e pagassem um preço de sangue, um sacrifício de sangue. E que muitos achavam que era matar uma pessoa, não é mesmo? Para poder fazer o sacrifício com todo o sangue dela. Aí no finalzinho do filme bastava sujar a moeda com um pouquinho de sangue, né? E acabaria a maldição. Vocês devem se lembrar disso lá também no final do filme. Então, relacionar as palavras pirata, maldição e fantasma. Bom, os piratas acreditavam nisso. Os marinheiros, em geral, as pessoas da época, a maioria delas, acreditavam nisso, que havia fantasmas, que havia maldições, que havia monstros marinhos, que eram capazes de pegar um navio inteiro daquele e afundar. Tá? Que isso até aparece no Piratas do Caribe 2, o Baú da Morte, que aparece a figura do Kraken, um monstro marinho que afunda um navio inteiro. Tá bom? Se você puder assistir depois, tá lá no YouTube também, é só procurar Piratas do Caribe e o Baú da Morte, que vai aparecer algumas cenas onde aparece o Kraken. E aparece até a figura do holandês voador, né? Que ele tem a carinha muito feia, parece um povo a cara dele. Mas é interessante, tudo isso faz parte da crença da época. Acreditavam na existência de sereias. Então, esse imaginário, ele era criado a partir da contação de histórias. E algumas pessoas que tinham talento para criar histórias ou para recontar essa história acabavam elaborando as histórias de uma forma mais rica ainda. Então as pessoas escutavam essas histórias e começavam a imaginar que aquilo era real, acreditavam que aquilo fazia parte da realidade. Então isso também afetava a vida do marinheiro dentro do navio, seja ele pirata, seja ele um marinheiro de um navio mercante ou de um navio de guerra. Tá? Eles acreditavam nesses seres fantásticos e isso causava muitos problemas durante a viagem. Aí
Nos navios de guerra, por exemplo, se isso criasse problemas, o soldado que criava problema por causa do medo dele, fala, Beatriz, ele podia ser chicoteado, por exemplo. O que aconteceu, Bia, que você levantou a mãozinha? É no final. Ou tem que ser agora? Liguei sem querer. Ah, então tá bom. Então, o soldado ele podia ser chicoteado? Podia. Inclusive, aqui no Brasil, essa prática permaneceu na Marinha do Brasil até mais ou menos 1910. Até uma revolta, a revolta da Chibata, que vocês vão estudar depois, lá no 8º ano, tá? Mas vamos voltar para o nosso filme. Então, havia uma crença que atrapalhava, mas que misturava com o dia a dia deles. Eles acreditavam que aquilo tudo fazia parte da realidade. Agora, lá na questão 2 da atividade, como as crenças da época afetavam o cotidiano dos navegantes. Então, é isso que a gente acabou de explicar, né? A infinidade de crenças em seres sobrenaturais fazia parte da vida deles, e eles acreditavam que isso tudo era existente e poderia afetar o desempenho deles dentro do navio enquanto exercendo a sua função. Então, havia castigos, alguns marinheiros, se ele persistisse naquele comportamento, ele podia ser expulso do navio, e muitos outros aprendiam a controlar o medo e a disfarçar esse medo. Mas, de uma certa forma, isso afetava a vida dele dentro do navio. Ele navegava, mas navegava com medo. Mas por que mesmo assim ele navegava com medo? Porque ele estava fugindo de uma coisa pior na Europa, que era a fome. Tá? Portugal, Espanha, Inglaterra, nos filmes às vezes mostra que esses países eram muito ricos, mas não mostra a realidade da população, mostra da família rica. A população em geral era muito pobre, muitas pessoas morriam antes de completar 30 anos de idade, ou de fome, ou de doenças causadas pela fome. Tá? Então, vamos lá para a próxima questão, que é a questão 3. Na questão 3 diz assim: descreva a aparência dos piratas relacionando aos hábitos de higiene dos navios. Vocês acham que os piratas tinham aparência limpinha ou sujinha no filme? Quem acha que ela tem limpinha, levanta a mão. Oi? Suja? Sujinha, né? Eles parecem bem sujinho lá. Fala, Emanuele. A Emanuele levantou a mão. Pode falar, Emanuele. Não, apertei sem querer. Eles tinham aparência suja, não tinha? Por quê? Aí já entra a questão de compreender como era uma grande navegação. Muitas vezes aquele navio ele ia cruzar da Europa até a América. E a água que eles colocavam no navio era água para beber e para cozinhar. A água do mar, salgada demais, dava para banhar uma vez ou duas vezes naquela água, mas vários dias seguidos, aquele sal em excesso da água do mar faria mal para a pele. Certo? Então, eles preservavam a água para beber e para cozinhar. Não havia água para tomar banho. Imagine 3 meses em alto mar, apertadinhos no navio daquele, imagina o mau cheiro que virava no final das contas, né? Todo mundo sujinho. Interessante que mostra os soldados limpinhos, né? A estratégia do filme ali é mostrar os piratas como maus e os soldados como os bonzinhos, os limpinhos. Mas os soldados que atravessavam o mar também ficavam sujos, tá bom? Porque não havia água suficiente para eles tomarem banho. Mas no filme, o roteirista do filme, que cria a história, para causar um contraste entre quem é o soldado e quem é o pirata, ele coloca o pirata bem sujo e coloca o soldado com roupas limpinhas. Se vocês repararam que os soldados estavam sempre limpinhos. Mesmo possuindo uma calça branca, a camisa era vermelha, a calça branca, e a calça estava sempre limpa, impecável, né? E nem amarrotadas as roupas deles estavam. Então, aquilo tudo fazia estratégia de mostrar o lado do governo organizado, limpo, e o lado do pirata sujo, tá bom? Fazer uma divisão clara, o bem e o mal no filme. Então, isso tudo faz parte da estratégia de gravação do filme, ok? Então, já esclareceu por que os piratas e os marinheiros em geral tinham aparência suja, não havia água para tomar banho, tá? E se a viagem era tão longa assim, 3, 4 meses, como será que era a alimentação? Que é a questão da próxima questão, que é a questão 4.
De acordo com a aparência física dos piratas, supõe-se que a alimentação naquela época era, aí vem a letra A, abundante, todos comiam à vontade. Letra B, variada, com alimentos sempre frescos. Letra C, só o necessário para sobreviver durante a viagem. E a letra D, não havia nenhum tipo de alimento para a tripulação. Vocês imaginam que era qual dessas alternativas? Letra C. A letra C, que o alimento era só o necessário perdão, a alimentação era só necessária para suportar a viagem, então, é o caso? Para mim é o D. Isso, tá? O que acontecia com os alimentos frescos? Geralmente, frutas, carnes, verduras, acabavam na primeira semana, porque não havia geladeiras dentro dos navios. Então, acabada a primeira semana, aí eles começavam a comer biscoitos parecidos com as nossas bolachas, pães, queijos, alimentos que duravam mais tempo, tá bom? Carne salgada quando tinha, peixe salgado, mas aí você pode perguntar assim, professor, mas eles não conseguiam pescar no mar, não? Aí já entra outra questão da dinâmica que os marinheiros aprenderam das grandes navegações. É possível pescar até uma certa distância do litoral, tá? Em média 200 quilômetros de um litoral da América ou do litoral da Europa. Só que no meio ficaria 7.000 quilômetros. Então, a maior parte da viagem, e é justamente quando o alimento fresco já tinha acabado, também não era possível pescar. Imagine, então, como é que era a vida deles, né? Eu sei que é difícil falar sobre isso, vocês acabaram de almoçar, né? Mas durante as viagens era comum, nas grandes navegações da Europa para a América, era comum, no desespero da fome, eles caçarem os animais e até os insetos que tinham no barco para se alimentar deles. Imaginou? Um grilinho, uma baratinha, uma lagartixa, tudo isso entrava no cardápio. O rato. Difícil de acreditar nisso, né? Mas era isso ou era morrer de fome, tá bom? Quando os alimentos iam acabando de vez, era dessa forma. O que eles mais temiam era pegar uma calmaria no meio da viagem. O que é a calmaria? Quando o vento não tocava os barcos. Não tinha força para movimentar o barco em alto mar. Aí a viagem, que ia durar 2 meses, poderia durar 3 meses. Aí eles começavam a pensar assim, a gente vai morrer de fome, vai acabar todo mundo morto aqui no meio do oceano de fome. Ou de sede. Então, se chovia, era uma festa, era hora de juntar água para guardar. Entendido? Mesmo assim, ainda ficava o problema da fome. Há relatos também de algumas viagens em que os marinheiros, desesperados de fome, pegaram as tiras de couro que tinha nas amarras do navio e começaram a cozinhar elas com água salgada para comer, as tiras de couro. A gente come um couro do porco na feijoada, não come? Mas será que tem como comer o couro da vaca, que é muito mais duro? Então, no desespero pela fome, as tiras de couro de vaca, de boi que tinha dentro do navio, eles costumavam cortar elas, cozinhar elas e comer, tá? Era o desespero profundo para não morrer de fome, tá bom? Então, por mais que a pesquisa tenha ficado muito boa do filme, ela não mostrou boa parte da realidade que era, na época, as grandes navegações. Certinho? E a questão 5, ela é uma questão pessoal lá da atividade, né? Ilustra em forma de desenho a cena do filme que você considerou mais interessante. Aí é você que vai fazer. Tá bom? Então, vamos recapitular. As grandes navegações aconteceram na mesma época em que estavam organizando os governos dos países na Europa. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Na mesma época que estavam sendo organizados os governos nestes países, na Holanda também, estava acontecendo as grandes navegações. O governo ele passa a reorganizar o comércio, criar leis, tá bom? Cobrar impostos, vigiar as rotas comerciais que dava mais dinheiro para evitar os ataques de bandidos, e no caso ali do filme, de piratas, né? O comandante Norrington, inclusive, fala assim que
papel dele no posto de comando, que era o dele, era garantir que cada um dos piratas que ele encontrasse pela frente dele tivesse um fim rápido e doloroso, que era ser enforcado, que era a pena para quem cometia o crime de pirataria, era ser enforcado até. A gente compreende a pesquisa que foi feita ali do filme, ele mostra uma visão ampla da época das grandes navegações. E por que essa época é chamada de grandes navegações? Porque até o ano 1490, as navegações que os europeus faziam era sempre perto do litoral da Europa ou da África. Eles não distanciavam mais do que 100 quilômetros, de maneira que do navio eles olhavam e via terra firme. Só que nas grandes navegações, eles distanciavam enormes viagens, né, distâncias gigantescas do continente, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, 5.000 quilômetros viajando no mar, sem ver nenhum sinal de terra. E eles tinham certeza que conseguiriam chegar do outro lado? Não. Mas eles seguiam em frente. Chegava um ponto na viagem que era mais fácil seguir em frente do que tentar retornar para o ponto de partida. Tá bom? Vocês compreenderam por que é chamado de grandes navegações? Sim. Sim, porque mudou a dinâmica, né, de umas viagens sempre Raíssa quer fazer uma pergunta, professor. Pode fazer a pergunta, Raíssa. Oi, Raíssa. Oi, assim, Pode. então quer dizer que eles navegavam sem saber para onde eles iriam? Na verdade, eles tinham um destino certo, mas eles orientavam pela bússola, orientavam pelas estrelas, só que esses destinos certos, muitas vezes, resultavam em navegações às cegas, dias e dias navegando, sem encontrar um caminho certo. Por quê? Porque eles estavam sujeitos à direção do vento e até uma tempestade, podia tirar eles da rota de viagem. Pode falar, Wendel. Wendel? Abre o microfone e fala. Não? Raíssa? Beatriz? Não, ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão? Você pode Fala, ficar Maria Cândida. Vinícius, tem uma pergunta. Você pode ficar tranquilo que eu vou falando o nome dos meninos. Tá bom. É verdade que os piratas, eles só iam em busca de tesouro? Sim, eles buscavam atacar navios que pudessem carregar qualquer tipo de riqueza. Por exemplo, uma carga de bebida era uma forma de trocar por riquezas, tá? Uma carga de fumo era uma forma de riqueza para a época, ele podia trocar por outro produto. Uma carga de um navio de guerra, por exemplo, eles podiam pegar as armas e trocar por outros produtos que eles quisessem, ou usar as armas para atacar outros navios. Então, hoje, a riqueza que a gente fala é ouro, é pratas e é dinheiro, né? Na época, qualquer bem que pudesse ser trocado por outro produto era uma forma de riqueza. Por exemplo, um boi podia ser trocado por um punhado de alimentos. Era uma forma de riqueza. Tá? Só que isso não é abordado nos filmes porque não haveria um entendimento geral das pessoas quanto a isso, tá bom? As riquezas, então, elas variavam muito na época. Compreendeu isso, Vinícius? O Sim, mas só professor, que eles só assaltavam navios ou ia para outras cidades? Eles poderiam assaltar navios e, não encontrando navios, atacar também cidades onde eles imaginassem que poderia haver algum tipo de riqueza. Tá? Ah, Como tá. foi o caso lá da cidade, lá no filme, que foi atacada por eles. Fala, Cálita. ô professor, se eles muitas vezes não sabiam para onde eles estavam indo, como é que eles sabiam voltar? Ah, muito bem. Todos os passos da viagem, mesmo quando eles se perdiam, era registrado num livro chamado Diário de Bordo. Então, refazendo os passos ao contrário, eles conseguiriam voltar de onde eles tinham partido. Compreendeu, Cálita? Sim.
Então, eles tinham sempre um diário de bordo, fazendo anotações. Por isso que eu falei, o comandante do navio, ele tinha que saber ler e escrever, ele fazia esses registros, tá? Os mapas da época eram precisos como os de hoje, que a gente usa? Nunca, eram mapas feitos por aproximação. Então, a chance de sucesso da viagem dependia dos mapas, mas dependia também da experiência do comandante, do condutor do navio, tá bom? Ele tinha que conhecer a natureza do vento, da região que ele ia navegar, ele tinha que conhecer a força das águas que ele ia enfrentar, a ocorrência de tempestades. Então, havia épocas do ano que ele sabia que não podia navegar naquela região, e havia épocas do ano que ele sabia que podia navegar. Tudo isso faz parte dos conhecimentos da época. Compreendido, Cálita? Cálita? Entendi. Então, tá bom. Eliane, seu microfone está fechado. No caso, o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, na época das navegações, Pedro Álvares Cabral, ele, dentro do navio dele, ele tinha um escrivão que registrava tudo que é o Pedro Vaz de Caminha, né? E ele Isso. estava crente que estava chegando nas Índias. Ele não estava chegando, ele não queria chegar na América. Ele queria chegar nas Índias. E aí ele se perdeu no meio do mar lá, segundo a história, né? E chegou nas terras da América. Tanto é que os índios brasileiros recebem o nome de índios, porque na cabeça daquele povo estava chegando nas Índias. Isso, Então, era uma assim, parte era das uma Índias. viagem muito perigosa, era uma viagem perigosa, era uma viagem que saía muito tripulante dentro do navio, e quando voltava, morria muito no caminho. E a pergunta sobre o saque da cidade. Os espanhóis, quando eles entraram na América e tiveram contato com o povo inca, astecas e maias, né, e que eles descobriram o ouro, eles saquearam. No Brasil, quando teve contato com os índios brasileiros, eles chegavam na aldeia e saqueavam, eles roubavam. Então, assim, apesar de estar representando o governo de um país, de ter tudo legalizado, a atitude era de roubar, de saquear mesmo. Na África, quando eles chegavam na África, eles aprisionavam os negros e traziam para ser escravo aqui na América. Então, isso é uma forma de roubo, de saque. Né? Não era assim, não era tão diferente do filme. O filme é só mesmo uma ficção. Mas, na realidade, o povo africano, indígena, asiático, sofreu muito com essas navegações, com esses navios que chegavam e abortavam ali, né, aportavam e roubavam, viu? Isso, com relação ao que a professora acabou de explanar, vamos pegar o Cabral ainda, por exemplo, né? O Cabral, ele queria fazer uma rota parecida com a de Colombo para confirmar uma existência de um outro caminho para a Índia. Colombo dizia ter chegado até a Índia. Aí surgiu aquela questão entre Portugal e Espanha. E daqui, ele saiu refazendo os passos dele no diário de bordo, comparando com as cartas náuticas, lembra que eu falei disso? Ele traçou um caminho daqui, chegou ao sul da África e chegou até a Índia. Pedro Álvares Cabral, ele chega na Índia com 11 navios de guerra. Para quê? Para saquear cidades da Índia que se recusassem a entregar, tá? Ele fazia uma negociação com eles. Vocês podem entregar sem guerra ou podem se negar a entregar e nós vamos tomar a força. Então teve uma cidade, me parece que foi Macau, que ele bombardeou 3 navios que estavam no porto dessa cidade, na costa, lá na Índia, afundou os navios. Depois disso, os habitantes da região resolveram entregar tudo que eles queriam para não enfrentar a guerra com eles, porque 11 navios de guerra deles era uma coisa que eles não podiam enfrentar na época. Compreendido isso? Vinícius levantou a mão e a Maria Cândida, professor. Sim, a gente já está quase encerrando, porque já está dentro do prazo que a gente pode ficar aqui no Meet, né? Então, só para encerrar essa questão que a professora levantou aí, de que eles roubavam também. Mas aí, no país de origem deles, por exemplo, Cabral, lá em Portugal, o rei criou uma lei que permitia ele atacar outros povos, ou seja, você vai voltar para Portugal,
Você vai trazer aquilo que você saquear em outro país, e aqui você não vai ser considerado um ladrão, um pirata. Você está a serviço do governo. Então, foram criadas leis legitimando as ações dos soldados também, tá? Agora, vamos falar com o Vinícius, com a Maria Cândida, e eu volto a palavra para a professora Eliane para a gente encerrar a aula, tá bom? Fala, Vinícius. É verdade que antigamente existia piratas psicopatas? Bom, psicopata existe até hoje, né? Até hoje existem pessoas psicopatas. Você quer dizer assim, piratas com desvio de conduta, piratas maus, mais do que outros? Bom, era uma época em que os homens, eles se apoiavam na violência. Era uma época muito violenta, tá? Na presença dos soldados, perto das forças do governo, havia uma certa ordem. Mas longe dessas forças do governo, tudo era feito na base da espada, da pistola, da arma de fogo. Era uma época de muita violência, porque não havia tanta fiscalização assim, tá bom? As pessoas desapareciam e podia ser dado como perdido em alto mar ou morto num naufrágio e pronto, ninguém ia questionar isso. Maria Cândida? Eu apertei errado, professor. Ah, então tá bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Então vou voltar a palavra para a professora Eliane. Eu tenho, professor. Fala, Kaique. Tem gente que fala que tem piratas ainda, que eles atacam os navios de carga de alimentos. Sim, tem a pirataria moderna que ainda existe. Na costa leste da África, algumas regiões ali do Mar Vermelho, Golfo Pérsico, por mais bem vigiada que seja, o oceano ele é muito grande, tá? O oceano é um mundo à parte. Se você acha, por exemplo, que o estado de Goiás é grande, a gente viaja, dias está dentro do estado de Goiás. O estado de Goiás, ele é do tamanho da França, por exemplo, tá bom? O Amazonas cabe 6 ou 7 estados de Goiás lá dentro. E dentro do Oceano Atlântico, por exemplo, cabe 20, 30 vezes o estado do Amazonas. O oceano é uma coisa imensa, muito grande. Seria difícil para a gente dimensionar qual o tamanho do oceano. Então, para esses piratas agirem nos dias atuais, ainda é fácil para eles, mesmo com toda a tecnologia que tem, com toda a fiscalização que tem, tamanho é o oceano que ainda permite que os piratas continuem agindo nos dias atuais. Só que não naqueles navios mais, nos navios modernos, hoje com as armas modernas, tá bom? Professora? Pessoal, agora eu quero que vocês todos liguem a câmera, por favor, porque nós vamos tirar uma foto, tá? Eu quero tirar uma foto, todo mundo, liga a câmera aí, aparece aí, vamos ficar bonitinho na foto, para que ele poder fazer um vídeo, tá bom? Francisco, Wendel. Eu vou pôr aqui em mosaico para caber todo mundo. Lucas, você desligou, estava ligado. Aí, Wendel, liga aí. Isso. Kaique, vai aparecer o rosto, né? O teto, não, Luiz Kaique. Fernando, tá aqui, o Vinícius, Kaique, todo mundo. Tá faltando gente aqui, tem muita gente que saiu, aí. Eles acabam desconectando sem querer, não conseguem voltar. Bia, coloca sua carinha aí, Bia. Rapidinho, eu vou só tirar uma foto aqui, minha volta. Não vai demorar, não. Aguenta aí. Isso. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Pessoal, então, nós vamos fazer um combinado aqui. As aulas do 7º ano sempre vai ser às 14 horas, na segunda-feira, quando tiver aula no Meet. Eu sei que vocês têm um quadro com a professora de orientação de estudo, que vocês têm que anotar lá o que vocês fazem. Então, você já deixa reservado lá no seu horário, segunda-feira, 14 horas, aula de história no Meet. Não é toda semana que vai ter. De 15 em 15 dias a gente põe uma aula, ou pode ser toda semana, dependendo do conteúdo, certo? Então, eu gostaria que vocês já deixassem esse horário reservado para isso, para não ter problema. Outra coisa que nós precisamos combinar, o horário. O horário é às 14.
eu tenho aluno que chegou aqui agora, né? 14h42. A nossa aula é de 40 minutos, no máximo. Então, assim, não dá para você chegar 2h30, 2h20. No máximo, você chega 2h15. Para a gente poder começar a aula. Porque a partir das 2h15, eu já não vou aceitar aluno entrar mais na sala. Porque não adianta você chegar no finalzinho. Combinado? Tudo bem? Combinado. Então, agora, vocês vão abrir o portfólio de vocês, que está lá no link. Vocês não vão ter dificuldade de responder, porque foi comentado tudo aqui. É para isso que a gente tem essa aula. E se tiver alguma dúvida, persistir ainda algo que você não entendeu, vocês podem ligar para mim ou para o professor Rogério, que a gente retorna. Tá bom? A gente tira as dúvidas. Certinho? Um abraço a todos. E aí eu vou parar de gravar agora, né? Que eu estava gravando, eu vou interromper. E aí vão saindo. Eu e o professor, nós vamos ficar aqui até o último aluno sair. Você pode apertar no seu telefone vermelho e sair de boa, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, abraço para vocês. Tchau. Tchau.